Amados irmãos, vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor. Continuamos em nossa série de exposições na carta do apóstolo Paulo a Tito. E hoje chegamos ao capítulo 2, versículos 11 a 15. Mas inicialmente faremos a leitura do versículo 1 a 10. Vamos ler então Tito, capítulo 2, versículos 1 a 10, é a nossa leitura. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Agora o texto da pregação, os versículos 11 a 15 do capítulo 2. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende, também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Vamos orar ao Senhor mais uma vez e pedir a sua bênção. Ó Senhor, nosso Deus, vamos ouvir, Senhor, agora, após a leitura da Tua Palavra, a exposição da Tua Palavra. E nós queremos pedir que o Senhor, mais uma vez, pela sua misericórdia, nos conceda que não seja apenas a voz do ministro que estejamos ouvindo, mas seja acima da voz dele, a voz do nosso supremo e bom pastor, o Senhor Jesus Cristo, nos falando pelo Santo Evangelho. Dá a cada um de nós um ouvido sensível à voz do Senhor Jesus Cristo. Um coração disposto e desejoso de ouvi-lo, de obedecer, de colocar em prática aquilo que ele nos ordena. Concede ao ministro para que fale com integridade, com fidelidade, para que fale para a glória do teu santo nome. Ajuda-nos, Senhor, a sermos todos receptivos e que nada, Senhor, nos atrapalhe, mas que sejamos capazes de ouvir com atenção, guardar em nosso coração e frutificar para a glória do teu santo nome. Nós humildemente oramos e pedimos que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amada Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, em outras epístolas, o apóstolo Paulo geralmente apresenta
a sã doutrina e depois ele procura mostrar as implicações desta doutrina. Por exemplo, na carta aos Romanos e na carta aos Efésios. E ele procura então apresentar a sã doutrina e as implicações éticas desta doutrina, dizendo depois da sã doutrina, portanto. Mas aqui na epístola a Tito, o apóstolo apresentou primeiro as implicações éticas, para depois falar da doutrina que fundamenta essas implicações éticas. E por isso ele diz, por quê? Assim sendo, olhando para os frutos da vida piedosa, tais como nos foram apresentados nos últimos domingos, desde que estamos ouvindo exposições do capítulo 2 da carta de Paulo a Tito, no versículo 1 a 10, nós ouvimos implicações éticas. Somos agora levados à seguinte pergunta: qual o fundamento para essa vida piedosa aqui descrita nos versículos iniciais do capítulo 2? Sendo mais específico, como homens e mulheres, idosos e jovens, livres e escravos, pobres e ricos, como pessoas tão diferentes, podem viver de forma santa e piedosa? A resposta está aqui no versículo 11 a 15. Esses versículos não só nos dizem que a fonte da obediência é a graça de Deus, mas nos apresentam de maneira muito clara as bênçãos que fluem da graça de Deus para nós. E é por isso, então, que nessa manhã eu vos anuncio o Evangelho de Cristo sob o seguinte tema: as bênçãos da graça de Deus. E nós veremos no nosso texto 3 dessas bênçãos. A primeira é a salvação, a segunda é a vida piedosa e a terceira é o ministério da palavra. São as 3 bênçãos apresentadas nos versículos que acabamos de ler. Então, a primeira bênção da graça de Deus é a própria salvação de pecadores. Vejamos mais uma vez o versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. No texto original, a nossa atenção é chamada para um verbo. O verbo manifestou. No texto grego, esta é a primeira palavra do versículo 11. Então, há uma ênfase neste verbo. Esse verbo manifestou diz respeito a revelar alguma coisa que estava oculta. Refere-se a uma aparição repentina. A forma como este verbo está no texto grego indica que esta aparição repentina foi realizada por Deus e que é uma aparição consumada. Ou seja, ela já foi realizada, essa manifestação já foi realizada e foi realizada de uma vez por todas. Uma só vez, consumada. Então, nos perguntamos, o que foi que Deus manifestou de uma vez por todas? E a resposta é a graça salvadora. E vocês sabem que uma das definições mais conhecidas para a graça é a seguinte: graça é o favor imerecido de Deus àqueles que não merecem outra coisa senão a condenação eterna. Então, não é só favor imerecido, não é só porque nós deixamos de fazer alguma coisa, mas é favor imerecido também no sentido que nós fizemos tudo errado, totalmente contrário ao que Deus requer. Então podemos imaginar um homem
doente, vivendo na rua, em total e completa miséria e sujeira. Um homem passa por ali, ele é um médico. Ele se compadece daquele morador de rua. O morador de rua não pode pagar a consulta. O morador de rua não pode pagar pelos exames. Mas então o médico diz: não, eu farei tudo gratuitamente. Então, leva o homem morador de rua para o seu consultório. E lá ele deseja que o homem faça alguns exames. E então ele vai preparar tudo para esses exames. Ele deixa o morador de rua sozinho em seu consultório. E então, o morador de rua está estressado. Ele pega o notebook novinho do médico e joga no chão e quebra. Ele quebra a televisão que tem 60 polegadas. Ele derruba as coisas que estão sobre a mesa. Ele defeca sobre o sofá. Ele urina sobre o tapete. Ele cospe nos quadros. Ele destrói coisas de valor. E na saída ele está lá fora, o filho do médico, ele ainda dá uns tapas na criança. Nós só podemos dizer que é graça se ainda o médico estiver disposto a fazer o exame e a consulta como ele estava a princípio. Isso é a graça. A graça não é só que não fizemos o que deveríamos fazer, mas que fizemos o contrário, merecendo uma punição. Então, quando lemos aqui sobre a graça salvadora, nós somos lembrados que a salvação não é algo que se merece, não é uma questão de esforço, não é uma questão de obras. Pelo contrário, quando Deus está estendendo graça ao pecador, Ele o oferece a quem merece o contrário, merece a condenação eterna por causa de seus pecados. Ele está oferecendo graça por aqueles que por natureza são seus inimigos, são merecedores do inferno. Portanto, este assunto da salvação, sobre como alcançar a salvação, não é sobre quem somos ou o que fazemos, mas sobre quem Deus é, misericordioso, e o que Ele fez por meio de Cristo. Aqui somos informados, então, que esta graça tão maravilhosa, e que nem podemos entendê-la, se manifestou salvadora a todos os homens. Essa expressão não quer dizer que a graça se manifestou salvadora a cada indivíduo neste mundo, mas quer dizer que ela se manifestou salvadora a todo tipo de pessoa. Esse é o contexto. Isso fica evidente à luz desse contexto. O apóstolo ofereceu instruções para homens e mulheres, para jovens e idosos, para livres e escravos. E também devemos notar o seguinte: o versículo 11 diz: manifestou salvadora a todos os homens. Temos aí o todos. Mas agora veja o versículo 12: educando-nos a um grupo específico, os salvos. Então o todos do versículo 11 é limitado pelo nos do versículo 12. A graça aqui a todos os homens é uma referência a todas aquelas pessoas que na igreja em Creta, de diferentes grupos, tinham sido alcançadas pela graça e agora estavam sendo educadas pela graça. Portanto, o que se quer dizer, e que nós podemos ter a certeza aqui, é que seja um homem ou uma mulher, um jovem ou um idoso, uma pessoa pobre ou rica, não há pecador que a graça salvadora de Deus não possa alcançar. Ela pode alcançar a todos. Podemos olhar uma pessoa mais jovem e imaginar: acho que essa pessoa não vai ter interesse no Evangelho. Tem uma vida de divertimentos e tantas coisas. Podemos olhar para uma pessoa mais velha e dizer:
Rapaz, eu não creio que essa pessoa agora vai abraçar o Evangelho. Já está velha demais. Já tem conceitos formulados e está preso a essas coisas. Talvez podamos olhar para alguém que vive de maneira dissoluta, ímpia, e somos tentados a pensar: é muito difícil que essa pessoa deixe esses pecados e creia. Mas veja, é provável que alguém tenha dito isso a respeito de alguns de nós que aqui estamos. Talvez alguém disse: esta, eu duvido, mas agora você está aqui. Porém, o que estamos ouvindo é que para Deus não há nenhum empecilho quanto à idade, condição social e profundeza no pecado no qual a pessoa se encontra. Salvação é uma obra da graça. Só Ele então pode salvar os pecadores de seus pecados, não importando quem seja. Se é novo ou velho, se é homem ou mulher, se é rico ou pobre, em qualquer condição que esteja, Deus tem braço forte para ir e buscar o pecador. E como ouvimos, o verbo usado aqui para manifestou, indica que esta graça salvadora foi manifestada de forma definitiva. Olhando, podemos perguntar: quando foi que ela foi manifestada de forma definitiva? E a resposta para isso está no versículo 14, quando lemos sobre a obra de Cristo a nosso favor. Foi exatamente em Cristo que Deus manifestou de uma vez por todas a sua graça salvadora. Como isso se deu? Isso se refere à vida, à morte e à ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas podemos dizer que na cruz, essa graça se revelou ainda mais radiante. No versículo 14, lemos que Jesus ofereceu a si mesmo por nós. Ele morreu para nos redimir de toda a iniquidade. Remir significa resgatar, tirar alguém, livrar alguém por meio de um pagamento. Neste caso, o livramento é da vida de iniquidade. Cristo nos remiu da iniquidade, da vida sem lei, da vida de desobediência, da vida de pecado contra Deus. Éramos escravos do pecado, mas Jesus comprou-nos e libertou-nos da iniquidade. Além disso, no versículo 14, o apóstolo nos ensina que Cristo nos comprou para si mesmo. Então ele nos compra do mercado de escravos do pecado para si mesmo. E diz mais: ele nos limpou de nossos pecados para que fôssemos exclusivamente dele e por isso mesmo fôssemos um povo zeloso em realizar boas obras. Então, amados irmãos, vejam como Deus manifestou sua graça salvadora. Ele o fez por meio de Jesus Cristo. Assim devemos reconhecer todos os dias das nossas vidas que nós temos recebido uma bênção incomparável, uma bênção maravilhosa, a bênção da graça de Deus, a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Devemos reconhecer, nós fomos libertos do pecado. Cristo nos comprou para si mesmo. Isso quer dizer, pertencemos a Cristo. Pertencemos a Cristo de corpo e alma. Pertencemos a Cristo na vida e na morte. E nisso, exatamente nesse ponto, consiste aquilo que nós usamos como remédio para todas as dificuldades nesse mundo. O consolo de pertencer a Cristo Jesus. O consolo porque eu fui alcançado pela graça salvadora de Deus. Portanto, irmãos, aqui está esta salvação maravilhosa anunciada. Ela é concedida por Deus. Ela é concedida sem méritos nossos. Ela é concedida a pecadores que merecem o inferno. É uma salvação pela graça. E esta é a única esperança para os pecadores
Que Deus, em algum momento de suas vidas, lhes manifeste a sua graça que Ele revelou em Cristo Jesus. Agora, como nós podemos ter certeza de que a graça de Deus se manifestou salvadora em nossa vida? Como você pode dizer, bom, eu sei que a graça se manifestou salvadora a mim? Em primeiro lugar, você precisa responder se você confia em Cristo como Salvador. Não só isso, mas você também deve se perguntar, você confessa que você é um pecador? Que você merecia a condenação eterna? Que nas coisas referentes a Deus, você era muito parecido com aquele morador de rua que o médico levou para o seu consultório? Que você merecia mesmo o inferno, as chamas eternas, a segunda morte? Que você é completamente indigno de Deus? Você confessa isso? Você confessa não somente que Cristo perdoa pecados, mas você diz claramente: Cristo perdoou os meus pecados. Você confessa que a salvação vem única, exclusivamente, somente de Cristo Jesus, pela graça de Deus, que não há participação nenhuma sua. E mais, você confessa que Cristo é o seu Senhor. Você admite esta verdade anunciada pelo Evangelho: eu pertenço a Cristo, Cristo me comprou com seu sangue. E mais, você vive de forma coerente com esta confissão? Cristo é não só o seu Salvador, mas igualmente o seu Senhor. O senhorio de Cristo pode ser visto em seu casamento, pode ser visto na forma como você educa seus filhos, na forma como você trabalha, como aprendemos no último domingo, pode ser visto nas motivações, nos interesses que você tem. Então, meus irmãos, se alguém deseja saber se a graça de Deus se manifestou salvadora em sua vida, você pode procurar em sua vida por uma pessoa, por Cristo Jesus. Responda: você o ama? A sua alma anseia por Cristo? Você tem prazer em sua palavra? Quando você lê o Evangelho e contempla Cristo no Evangelho, você, ao ler e ver Cristo no Evangelho, você diz: meu Salvador, meu Senhor. Você seria capaz de dizer: ainda que eu perca meu emprego, ainda que meus sonhos morram, ainda que meus bens se dissipem, eu todavia me alegrarei em Cristo meu Salvador? Se isto for verdade, se a graça de Deus se manifestou salvadora a você, você certamente desejará viver em gratidão para glorificá-lo. E é exatamente por isso que o apóstolo não só exalta a graça de Deus, mas ele imediatamente faz uma conexão da graça, tendo como resultado a vida piedosa. Ele fala que Cristo nos redimiu, que Cristo nos purificou, que nós pertencemos a Cristo. Para quê? Para a realização de boas obras. Assim, o apóstolo nos mostra o vínculo entre a graça salvadora e a vida piedosa, vínculo este que observamos nos versículos 1 a 10. Portanto, a graça não só nos concedeu a bênção da salvação, mas também a graça nos concede a bênção de vivermos para aquilo que Cristo nos salvou. Isso nos leva ao segundo ponto. A segunda bênção da graça de Deus é a vida piedosa. A quem Deus salva, certamente a graça conduzirá para a vida piedosa. Muitas pessoas acham que falar da salvação pela graça pode levar as pessoas
a viverem de maneira desordenada. Alguém dizendo, se é tudo pela graça, vou viver de qualquer jeito. Mas aqui está o apóstolo Paulo ensinando que viver de maneira santa também é pela graça de Deus. A salvação começa pela graça. A salvação se perpetua, ela continua pela graça. E a salvação se conclui pela graça. Se você está falando de salvação, não há 1 centímetro deste assunto no qual não esteja ali a graça de Deus presente. Ou seja, é graça do começo ao fim. Por isso, no versículo 12, o apóstolo enfatiza a função educativa da graça. A graça aparece agora não só como a fonte da nossa salvação, mas também como a fonte da santificação, da vida piedosa. A graça tem uma função educativa de nos ensinar a viver a nova vida em Cristo. Este verbo, educando, que temos aí, tem relação com um substantivo pedagogo. Um pedagogo é alguém que educa crianças passo a passo. Assim, então, as exortações do capítulo 2, versículos de 1 a 10, aos diferentes grupos, não estão ali como regras pelas quais alguém pode alcançar a salvação, mas estão ali como os frutos do agir educador da graça de Deus. É esse tipo de vida que a graça de Deus nos ensina a viver. Esse papel educativo da graça de Deus é apresentado aqui em nosso texto, tanto de forma negativa como de forma positiva. A parte negativa desta educação é a seguinte: a graça nos educou para renegarmos um certo tipo de vida. Ela nos ensinou a dizermos dizermos não a esse tipo de vida. Que tipo de vida? Duas expressões aparecem aqui: impiedade e paixões mundanas. Então a graça nos ensinou a dizer não à impiedade. Impiedade refere-se à falta de reverência, à falta de adoração, à negação de Deus na vida. O que marca a vida impiedosa são os falsos conceitos sobre Deus, é a falta de temor a Deus. Então, uma pessoa que está vivendo em impiedade pode estar fora da igreja, mas também é possível praticar a impiedade dentro da igreja. Quando alguém não ama a Cristo, quando alguém não tem temor do Senhor. Por exemplo, quando alguém diz assim: olha, hoje eu tenho que pregar e eu vou ao culto, mas semana que vem não sou escalado para a pregação, então não tem nada a ver eu ir ao culto semana que vem. Uma demonstração que não está no culto por causa de Cristo, mas por causa de alguma coisa que vai fazer. Isso é uma impiedade dentro da própria igreja. E poderíamos citar aqui muitos e muitos casos de impiedade relacionada à vida da igreja. Uma adoração que não é reverente, como se Deus fosse nosso amiguinho adolescente. Esses conceitos que desconhecem o Deus revelado na Bíblia são impiedade. A graça nos ensina a renegar, a dizer não a esse tipo de coisa. Mas a graça também nos ensinou a renegar as paixões mundanas. Isso se refere aos desejos pecaminosos, a coisas como desejo sexual desordenado, embriaguez, materialismo, ânsia de exercer poder e muitas outras coisas como sensualidade, muitos outros pecados que dominam o coração humano. Paixões mundanas, o amor pelas coisas do mundo. A graça salvadora também nos ensina a romper com a impiedade e as paixões mundanas. E aqui, mais uma vez,
o verbo utilizado pelo apóstolo Paulo indica que se você é uma pessoa salva em Cristo Jesus, se a graça se manifestou salvadora, se você conheceu a manifestação da graça de Deus em Cristo, este romper com as paixões mundanas e a impiedade já aconteceu de forma definitiva em sua vida. Isto é, fomos livres do domínio do pecado, rompemos definitivamente com este tipo de vida. Agora, a graça não só ensina a romper com um tipo de vida, mas ensina a adotar um outro tipo de vida. E esse outro tipo de vida é apresentado aqui por meio de 3 advérbios: sensata, justa e piedosamente. Esses advérbios sucessivamente se relacionam com o cristão consigo mesmo, o cristão com o seu próximo e o cristão com Deus. Primeiro, a graça nos educa a viver no presente século de forma sensata. O termo se refere a ter a mente sã. Já aprendemos sobre isso quando tem aquela palavra que os homens mais jovens sejam criteriosos. Indica domínio próprio e indica ser criterioso. A capacidade de resistir e vencer o pecado, a capacidade de tomar uma linha de ação com sabedoria. Em segundo lugar, a graça nos educa a viver no presente século de forma justa. Esse tem a ver com o nosso próximo. Quer dizer que a graça nos ensina a tratar o próximo de forma justa, honrada e com integridade, a fazer o que é certo nos relacionamentos. Por fim, a graça nos educa a viver no presente século piedosamente. Essa palavra fala da nossa atitude diante de Deus. Implica em uma devoção, em uma reverência, em um desejo de adorar a Deus a partir do coração. Então, a graça nos ensina a viver no presente século, quer dizer aqui e agora, regulando aquilo que que diz respeito à nossa forma de viver, as nossas decisões, os nossos desejos e motivações. Ela também nos educa a como tratar o próximo e ela nos educa a como viver diante de Deus. Isso é um resumo da vida piedosa. Quer dizer que a graça vai entrando em cada ponto do nosso ser, mudando formas de pensar, formas de agir, decisões, motivações, relacionamentos, religião. Mas ela faz isso. Nos ensina a viver agora com uma certa expectativa a respeito do futuro, aguardando, diz o texto, tendo a bendita esperança da manifestação do Senhor Jesus Cristo, aguardando a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Essa segunda vinda é descrita como bendita esperança. É porque é uma esperança que comunica a bênção, comunica a alegria. Mas que esperança é essa? O apóstolo diz: a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Notem que o apóstolo utiliza para falar do retorno de Cristo um termo que está relacionado a manifestar. O mesmo verbo foi usado no versículo 11. Agora ele fala de outra manifestação. Lá é a manifestação da graça. Aqui é a manifestação da glória. Quer dizer que quando Jesus Cristo voltar, sua glória será manifesta. Significa que quando Cristo voltar, ele vai aparecer nos ares com poder e grande glória. Vejam que nós não estamos aqui esperando meramente um arrebatamento secreto para sumirmos por 7 anos e depois de 7 anos Cristo voltar com glória.
Estamos esperando a manifestação da glória agora mesmo. Cristo pode aparecer agora em glória nos céus, não depois. A segunda vinda é uma vinda gloriosa. Nós seremos arrebatados e nos encontraremos com Ele nos ares, e então com glória e poder Ele se apresentará a todos os seres humanos na terra. Isso será a sua manifestação gloriosa. É isso que estamos esperando. E será a manifestação, diz o texto, do nosso grande Deus Salvador, Jesus Cristo. Algumas pessoas não gostam dessa expressão, porque essa expressão ensina a divindade de Jesus. E é por isso que alguns vão dizer: olha, aqui o texto está falando de Deus o Pai, que é o nosso grande Deus, e está falando de outro, do Salvador Jesus Cristo. Mas a construção gramatical do texto grego e o contexto revelam que Paulo está falando só de uma pessoa. Ele está falando e ensinando sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo com todas as letras possíveis: Jesus é o grande Deus. Este grande Deus que é Jesus é o nosso Salvador agora, e Ele se manifestará em glória na sua vinda. É isso que estamos esperando. Paulo então enfatiza a divindade e a grandeza do nosso Salvador. E isso nos lembra a história da redenção. Nos lembra o que Jesus fez por nós. Ele sendo grande se fez pequeno. Ele sendo glorioso assumiu a forma de servo. Ele fez isso para ser o nosso Salvador, para oferecer a si mesmo por nós. Foi um ato voluntário da graça de Deus. Portanto, amados irmãos, à luz da ação educativa da graça de Deus, aqui enunciada, que nos ensina a renegar um certo tipo de vida e a abraçar outro tipo de vida, à luz do retorno glorioso de Cristo, como é que nós devemos viver? Você tem a graça de Deus para educar você. Você tem a esperança da volta de Cristo. Como é que você deve viver? Nós temos o privilégio de abraçar aquele conjunto de doutrinas que chamamos de doutrinas da graça. Confessamos a miséria do homem. Confessamos a soberania da graça de Deus na salvação de pecadores. Mas, irmãos, nós nunca devemos esquecer que a graça que salva é a graça que educa a viver de forma piedosa. Não esqueça disso. Nunca. Não é uma graça só que salva. Essa graça que salva continua operando em sua vida para ensinar a você, como uma professora habilidosa, o que significa viver de forma agradável e para a glória de Deus. Então, confessamos que Cristo perdoou todos os nossos pecados. Confessamos que a nossa justiça vem dele. Confessamos que a nossa salvação nos foi concedida de uma vez por todas. Mas nunca devemos esquecer de também confessar que Cristo nos comprou e nos purificou para sermos exclusivamente seus, para sermos zelosos de boas obras. Então, irmãos, onde as chuvas copiosas da graça salvadora caírem, não tenha nenhuma dúvida, haverão de nascer frutos condizentes com esta graça. Então eu pergunto a você: você confessa esta graça? Então, as pessoas podem ouvir você falar sobre isso. Talvez seus parentes, seus amigos, você talvez em algum momento disse: olha, eu estou aprendendo algumas coisas muito interessantes na Bíblia. Eu tenho aprendido e aberto meus olhos um pouco mais para perceber a grandeza e a glória da graça de Deus. Talvez você tenha a alegria de compartilhar essas coisas. Mas a pergunta é: seus parentes e amigos podem ver os frutos dessa graça em sua vida? Eles podem dizer: olha, a teologia de fulano é uma teologia viva.
não uma teologia morta. Eles podem reconhecer que a salvação pela graça não é somente, eles aprendem sobre isso não somente pelo que você diz, mas pelo que você faz. Alguém diria: olha, fulano de tal é um aluno na escola da graça, porque a vida dele foi mudada. As pessoas podem notar isso em suas conversas, em seu trabalho, na forma como você trata a sua esposa, na forma como você trata seu esposo, na forma como você administra o seu dinheiro, na moderação que você tem no uso das coisas, na forma como você lida com outras pessoas, em seu temor a Deus. Elas podem reconhecer e dizer: este crente rompeu com um determinado tipo de vida e abraçou outro tipo de vida. Elas podem dizer: aqui está um aluno na escola da graça. Infelizmente, irmãos, nós podemos ser tentados a falar muito sobre a graça, ao mesmo tempo que nos preocupamos pouco sobre como vivê-la. E é por isso que muitas pessoas falam mal da doutrina reformada, porque elas não só estão procurando pela doutrina na boca, mas pelos frutos na vida. E às vezes há muita doutrina na boca, melhor ainda, muita doutrina nas redes sociais, debatedores profissionais. Não ouse comentar, você será atropelado por essas pessoas que se dizem reformadas. Mas o casamento, a educação dos filhos, o trabalho, o culto, a igreja, nem são membros de nenhuma igreja. Tudo errado, tudo fora. Então a graça não parece tão bela. Para quem está de fora, parece um monstro que deturpa a mente da pessoa. Não o Espírito Santo que transforma a vida das pessoas. Isso então nos mostra porque é importante que constantemente sejamos alimentados pela palavra de Deus. E não meramente escolhendo. Não é alimentado em casa. Não é alimentado quando você diz: olha, eu não tenho uma igreja para ir, então eu vou ficar aqui alguns meses e anos assistindo pregações no YouTube. Não digo que você não obterá nenhum proveito, mas veja a tentação. Sempre que o pastor começar a dizer alguma coisa que você não gosta, você tem uma vontade de beber água na sua cozinha, para e quando depois não volta mais. Você escolhe o que ouvir. Mas quando você se reúne com o povo de Deus, o Espírito Santo está tratando com cada um de vocês. Não é o pregador quem escolhe o que vai dizer, porque ele tem que pregar o que está na Escritura. Não são vocês que escolhem o que vão ouvir, porque isso vem da palavra de Deus. E assim, às vezes, você vem pensando que ouvirá uma coisa e ouve outra. Você vem com uma disposição e sai dizendo: puxa, eu pensei que eu seria elogiado pela pregação, e a pregação quebrou meus ossos. Saio ferido. Vai ser assim. Você sai ferido não porque o pregador quer ferir você, mas porque o Espírito Santo quer trabalhar no seu coração. Então, a terceira e última bênção da graça de Deus é esta: homens fiéis que nos sirvam com a palavra de Deus. Olhe para o versículo de número 15. Paulo diz a Timóteo: dize estas coisas, exorta e repreende também, com toda autoridade, ninguém te despreze. Paulo então conclui suas instruções, exortando o próprio Tito a cumprir o seu ministério. E para isso o apóstolo utiliza 3 verbos diferentes para enfatizar a responsabilidade de Tito. São 3 imperativos em nosso texto: dize, exorta, repreende. Em primeiro lugar, Paulo escreve a Tito: dize estas coisas. Estas coisas se refere à graça de Deus, às bênçãos decorrentes desta graça e à vida de acordo com a sã doutrina enunciada desde o versículo 1. Lá no versículo 1, aqui diz:
Dize, lá no versículo 1, o mesmo verbo foi traduzido como fala. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Isso estava, então, esse dize aqui no versículo 15, está vinculado a ensinar a sã doutrina. Portanto, Tito deveria continuar ensinando esta preciosa doutrina da graça e mostrar as implicações da doutrina para a vida de todos. Também temos aqui o verbo exortar. Significa encorajar. Nesse caso, encorajar e animar os irmãos a viverem de forma condizente com a salvação pela graça que haviam recebido. Temos também o verbo repreender. O sentido aqui é convencer, refutar. Traz a ideia de que a pessoa que foi refutada fica envergonhada. Aqui indica que aqueles que são instruídos e são exortados na sã doutrina, se eles não querem viver na sã doutrina, então o terceiro remédio é aplicado. Eles devem ser severamente repreendidos. Paulo diz que Tito deve realizar este tríplice trabalho de instruir, exortar e repreender com toda a autoridade. Isto é, este jovem pastor chamado Tito não deveria se deixar intimidar, mas ele deveria falar com a autoridade de um ministro de Cristo. O que um ministro da palavra, um presbítero tem a dizer, deve ser a sã doutrina. Então deve falar com toda a autoridade. À medida em que ele está pregando a palavra de Deus, ele não deve temer, ele está falando em nome de Cristo. Um perigo concernente a isso é o que lemos no final do versículo 15. Havia o perigo de Tito ser desprezado em seu ofício. E isso tem relação com os falsos mestres em Creta. Tito não falaria, então, de coisas aparentemente sensacionais. Tito não iria apresentar mistérios teológicos para a degustação pessoal. Tito não ia encher a pregação de um monte de histórias da carochinha, mentiras. A preocupação de Tito é com a verdade. A preocupação de Tito é uma preocupação pastoral. A preocupação pastoral não visa inchar o coração ou a mente com coisas inúteis, mas visa o viver piedoso. Tito poderia ser desprezado. Alguém pode olhar para a pregação e dizer: não disse nada de sensacional, não disse nada de tão complicado, não trouxe nada novo, nenhuma doutrina que eu já não tenha lido em fulano, ciclano e tal. Isso poderia acontecer. Mas Paulo quer que os leitores da carta, não só Tito, mas as igrejas em Creta, saibam que quando Tito está pregando a palavra de Deus, ele o faz em nome de Cristo e na autoridade de Cristo. Então, quando alguém despreza isso, quando alguém despreza a pregação, que é o meio da graça a exercer este ministério de educação na igreja, tudo está conectado. Como é que a graça nos ensina? A graça nos ensina por meio da pregação do Evangelho. Então, quando alguém despreza a pregação, quando alguém despreza aqueles que foram colocados para ensinar o rebanho, quando não se submetem às instruções, exortações e repreensões, estão desprezando o próprio Cristo. Amados irmãos, à luz do contexto podemos afirmar, então, que esta é mais uma bênção da graça de Deus para os membros da Igreja de Cristo. Pela sua graça, Deus nos concede homens que possam nos instruir, exortar e repreender. Talvez, por exemplo, quando temos de receber uma instrução ou uma repreensão, nós não percebemos a graça de Deus. Quando alguém diz a você: olha, meu irmão, esse caminho que você está seguindo não é condizente com a Escritura. A nossa tendência como pecadores é mudar a nossa fisionomia. Nós imediatamente sentimos o baque da repreensão. Nunca parece que a repreensão é graça.
Sempre parece que é uma coisa dolorosa, amarga, insuportável e que nós deveríamos jogar para longe. Mas lembre-se disso. Repreensão também vem da graça de Deus. É Deus mostrando o seu amor. É o pastor, os presbíteros mostrando o amor de Cristo por meio de cuidado pastoral. E há aqui então esta relação preciosa entre a graça de Deus, a vida piedosa e o cuidado pastoral. Tudo isso está junto, tudo isso está colado. Aonde tem uma coisa deve também ter a outra. E por isso então devemos perceber, não só que nós precisamos ouvir a verdade, não só que precisamos ouvir a pregação fiel, a sã doutrina sobre a graça de Deus, mas nós também precisamos, para viver piedosamente, de que Deus use os pastores para instruir, exortar e repreender. Em outras palavras, você não precisa só de instrução, de alguém no YouTube te ensinando certas verdades. Você precisa de alguém supervisionando sua vida, olhando sua maneira de viver, mostrando pela palavra e comparando sua vida com a palavra de Deus, orientando, exortando e repreendendo. Por isso, os pastores devem ser fiéis e devem ser firmes no seu ofício. Deus manifestou sua graça em Cristo. Cristo deu a si mesmo pelas suas ovelhas, para que estas pertencessem a Ele, para que elas fossem zelosas de boas obras. A graça de Deus está nos educando para renegar um tipo de vida, para abraçar outro tipo de vida. Estamos aguardando a vinda de Cristo. E enquanto isso, para que isso tudo seja realidade, Deus está usando homens para o cuidado de suas ovelhas. Agora estamos cheios de fraquezas. Agora temos de lutar contra o pecado. Agora muitas vezes ficamos sem direção. Como é que Cristo cuida de nós? Como é que Cristo olha para nós? Como é que Cristo nos dá exatamente o remédio que cada um de nós precisamos? Cristo cuida de suas ovelhas. Cristo conduz suas ovelhas para o viver piedoso, para a vida santa, pela sua graça, por meio da instrução, exortação e repreensão. Amada igreja, que estejamos então prontos para receber essas coisas que Cristo nos oferece por meio dos pastores, e que o nosso Salvador, o nosso grande Deus, que virá um dia com glória, nos conceda vivermos aqui e agora, enquanto Ele não vem, de maneira condizente com sua graça, até o dia glorioso da sua vinda. Amém.